Pronto, Olga. Eu estou compartilhando já? Está compartilhando? Ainda não. Um pouquinho. Pronto. Agora Pronto, está? agora está. Uhum. Bom, boa noite a todos. Boa noite quem for nos assistir pelo YouTube, essa aula esse estudo gravado. Nós estamos estudando o livro Amor Imbatível Amor, pelas mãos de Divaldo Franco, de autoria de Joana de Ângeles. O tema de hoje é comportamentos autodestrutivos, e é muito oportuno que a gente fale sobre esse tema logo após o mês de setembro, quando é um mês dedicado à prevenção de comportamentos autodestrutivos, autoextermínio e suicídio. Joana inicia dizendo que a falta de iniciativa e o medo constituem fatores relevantes para a instalação dos comportamentos autodestrutivos. A falta de iniciativa é uma decorrência natural da insegurança pessoal, e o medo é decorrente da hostilidade social presente na competitividade da sobrevivência humana. Na verdade, assim, a competitividade ela não é natural para a sobrevivência humana, mas nós vemos que atualmente não, eu acho que sempre houve competitividade na sobrevivência humana. Uma competitividade, inclusive, que ela não é necessária, mas ela ocorre, ela só muda de característica. Antigamente eram as guerras pelos feudos, pelas propriedades, pelos recursos. Atualmente é pelos recursos, é a geopolítica, e é o que a gente vê, às vezes, até mesmo dentro das famílias. E ela continua, que conflitos autopunitivos da consciência de culpa não superados, eles se apresentam de forma patológica, ou seja, eles se tornam uma doença, contribuindo para a ausência de autoestima e compulsão autoexterminadora. E que nem sempre esses comportamentos, eles assumem a tendência para o suicídio direto, mas se manifestam de maneira mascarada, como desinteresse pela existência, ausência de objetivos para lutar e atitudes pessimistas. A gente percebe que o desinteresse pela existência, ausência de objetivos para lutar e atitudes pessimistas são algumas das características dos processos depressivos. E a gente hoje se dá conta do quanto a depressão ela é como a Edna anteriormente havia me colocado, é uma epidemia. A gente percebe, inclusive, que a depressão ela não está adstrita a uma faixa etária. Ela está transitando por todas as faixas etárias, por todas as camadas sociais,
Ou seja, a gente não encontra hoje uma correlação direta com uma característica, com uma faixa de idade ou com um nível de extrato social qualquer. E aí Juna continua, que em outras ocasiões não são comportamentos de culpa, mas a frequente ingestão de vibrações perniciosas. Se por um lado, como no slide anterior, nós temos conflitos autopunitivos da consciência que não foram superados, nesta outra visão que Joana nos traz, nós temos a ação da vontade quando a gente faz frequente ingestão de vibrações perniciosas, de mau humor, do ressentimento, da rebeldia sistemática, do ódio, do ciúme, e estes desenvolvem transtornos psíquicos que terminam por desarmonizar as células, comprometer os órgãos e conduzir à morte. Ou seja, é uma forma de encaminhar-nos para o autoextermínio por meio da nossa vontade. E como no slide anterior a gente percebe que é um processo de adoecimento, diversas enfermidades, Joana afirma que tem causalidade psicossomática, que culminam em verdadeiros desastres orgânicos. E na raiz de toda doença há sempre componentes psíquicos ou espirituais que são heranças decorrentes da lei de causa e efeito, procedente de vidas transatas que imprimiram nos genes os fatores propiciadores para a instalação dos distúrbios da área de saúde. A gente sabe que essa impressão relacionados com a lei da causa e efeito, elas ocorrem por meio do nosso perispírito. E aí a gente já vem com toda a programação estabelecida para que distúrbios da área de saúde possam nos levar a uma compensação decorrente da lei de causa e efeito. Quando eu estava olhando esse slide, eu me lembrei de dar uma pesquisada no Livro dos Espíritos sobre o que o Livro dos Espíritos nos traz relacionados à causalidade psicossomática, né? E aí, na pergunta 375, Kardec pergunta: qual é a situação do espírito na loucura? E aí a resposta: o espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que em uma parte ou conjunto desses órgãos seja alterado, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde olhos, torna-se cego. Se perde ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve resultar numa perturbação da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência.
mas não é senhor para deter o curso. Ele continua. Então, sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas é preciso não perder de vista do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria. Esta reage sobre ele em uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração de órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que no tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra, senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Então a gente percebe que aqui Joana traz de uma forma simplificada uma explicação para essa pergunta 375 do Livro dos Espíritos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, Olga, eu lembrei, me parece que se eu entendi direito, essa resposta dos espíritos diz que o espírito, quando está liberto do corpo, no sono, ele tem a real noção da situação dele, né? Eu entendi certo, é isso? Na verdade, ele diz assim: da qual por si mesma e no seu foro íntimo tem. Foro íntimo é assim: internamente nós sabemos, Uhum. nós, de alguma forma, a gente está respondendo a uma lei de causa e efeito. Certo. Sabe o que que a minha questão aqui é, ele está falando, essa pergunta é sobre a loucura, mas eu estou querendo fazer assim, uma associação com as demências também, porque o que que é comum para os dois? A consciência, né? A consciência ela não está presente, né? Da forma egóica, do Ou, ego, né? A ou está consciência. Então, desnaturada, como ele oi? coloca aqui, né? Ou está desnaturada, ou Então, perturbada. porque o aparelhamento, como é que é? A maquinaria, né, mental, ela tá irregular, né? Então não tem Sim, condições de manifestar. Aí eu lembrei também das demências, porque eu estou passando por essa circunstância agora com a minha mãe, né? E a gente percebe assim que não tem muita diferença, né? Eu acho que uma coisa em comum disso, da demência com a esquizofrenia, é a questão da perda da consciência, né? O ego ele não mais governa, né, a consciência, sabe? sim. Ele até coloca aqui na 377, né? O espírito do alienado se ressente depois da morte do desarranjo de suas faculdades? Ele pode sentir algum tempo depois da morte, até que Uhum, esteja completamente desligado da matéria. Como uhum, o homem que acorda se ressente algum tempo da perturbação que o sono em que o sono o mergulha. Ele uhum, diz assim, que leva um tempo para que o ser desencarnado ele possa retomar as funções as quais aquele ambiente onde ele se encontrará no futuro de desencarnado vai poder trazer para ele algo. uhum, Porque nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes o nosso padrão mental nos leva para ambientes em que a gente continua perturbado até uhum, num processo autopunitivo, que a gente nem precisaria estar lá, mas a gente está em processo autopunitivo. uhum. Correto. Aí, aí já o pessoal, assim, as pessoas que têm mais estudo dessa área, não sei se o Murilo tem alguma coisa a contribuir nesse sentido, Murilo. Não, o que me chamou foi a questão da psicossomática, né?
E assim, a nossa consciência, por mais que o ego às vezes não tenha a estrutura para absorver aqueles comportamentos, não, digo, a lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que eu causei lá atrás, né? E eu, nesta encarnação, às vezes não tenha total consciência, está no meu corpo aquilo que eu plantei, ou seja, nós estamos dentro do que é justo, né? Então, a gente tem que respeitar a encarnação de cada pessoa. Eu lembro muito de Chico Xavier quando ele falava isso, né? Aí eu vou trazer o meu filho aqui, né? Em casa, a paralisia cerebral. Então, meu filho, né, os mensageiros já vieram trazendo. Você se preparou bem e você está levando muito bem. E é isto. Fique feliz e lá na frente você vai, né, quitar isto aí, né? Ele era juiz e fazia muita coisa equivocada e eu era o assessor dele. Então ele veio para, né, no seio dessa família para trazer essa lei de causa e efeito na prática, né, que a gente está vivendo. E É, aí um cuida do outro, né? Eu como pai, cuido dele como filho, e ele como filho tem que aceitar algumas normas que era difícil para ele aceitar, né? Como um bom juiz autoritário, né? Ele veio na condição de filho, né, para aceitar ordens também. Então está exercitando aí. Mas assim, profundamente o que me ficou é a psicossomática, porque não existe privilégio para ninguém, né? todos nós, né, Murilo, de alguma maneira, nós estamos, vamos dizer assim, no nosso processo de desenvolvimento, seja pela quitação, seja pela expiação, seja pela prova, né? Às vezes nós estamos numa encarnação mais tranquila, né? A gente não tá premido por nenhuma situação mais restritiva, Pesadelo, né? né? Restritiva. Outras pessoas estão em situações bastante restritivas, né? E a gente sabe que assim, de alguma maneira nós concordamos na medida da nossa maturidade, a gente participou do planejamento encarnatório, né? É. Eu gostei muito de ouvir, esse tempo atrás, a Ana Teresa Camasmi, ela falando que o livre-arbítrio, ela explicando numa palestra dela, que o livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio, todos, mas o nosso livre-arbítrio não é ilimitado. Ele é limitado exatamente pelas nossas faculdades. Então, ela dá um exemplo, por exemplo, eu tenho livre-arbítrio de ir e vir, mas se eu, por exemplo, quebro um pé, ainda que eu tenha livre-arbítrio de ir e vir, eu estou limitada pelo meu pé, que não me permite ir e vir tranquilamente para qualquer outro lugar. Eu não posso sair correndo. E o nosso livre-arbítrio, além dos limites físicos, ele tem os nossos limites intelectuais, tem os nossos limites de maturidade, né? E é justamente a maturidade ou imaturidade que nos coloca em determinada situação. Como diz aqui a Joana de Ângeles, né? A vida moderna é geradora de estresse, angústias, que por sua vez também desencadeia mecanismos de ansiedades e fobias várias, que desgastam núcleos de equilíbrio psicológico com lamentáveis disfunções dos equipamentos físicos. Por que algumas pessoas desenvolvem ansiedade e outras não? Por que algumas pessoas desenvolvem fobias e outras não? Está vinculado ao processo em que ela foi geneticamente
impressa através do perispírito e também pelas experiências anteriores e atuais que passaram. Quer dizer, de alguma maneira, nós somos atores, mas nós também somos atuados pelo ambiente físico em que nos encontramos e pelo meio social em que a gente transita, né? As pressões contínuas que decorrem dos trabalhos, do trabalho, dos compromissos sociais, das necessidades econômicas, da tensão emocional e dos impositivos psíquicos desestabilizam o ser humano, que torna-se vítima fácil de falsas necessidades de fuga como recurso de buscar a paz, engendrando comportamentos destrutivos. Ou seja, veja quantas influências nós estamos o tempo todo passando. O tempo todo, né? Os compromissos, as pressões sociais, as necessidades econômicas, as necessidades internas que a gente, muitas vezes, a gente brinca aqui em casa que às vezes você vai ao mercado, você vai a uma loja e você descobre que você precisava de uma coisa e não sabia. Basta a gente estar conectado na internet para aparecer alguma coisa que nos chama para uma compra, para uma necessidade, para uma vontade que a gente nem sabia que tinha. Vocês já se deram conta da quantidade de estímulos que nós recebemos diariamente na vida? Na vida. Imagina quando a gente está conectado às mídias sociais. São estímulos para a beleza, para a juventude eterna, para o consumismo, para a moda, para o luxo, para a alegria fabricada, para o bem-estar fabricado. O tempo todo nós somos invadidos por esses estímulos. E parece que essa não é uma estratégia boa, porque tem crescido, né, o índice de doença mental, né, transtorno mental. Então, não é uma boa estratégia isso para o ser humano, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos a falsa percepção de que nós podemos tudo. Existe alguma coisa assim, até existem já vários livros falando sobre esse assunto, né? Existe até um livro que chama, acho que eu já até comentei aqui, do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, que é aquele cansaço de que se você não alcançou o ápice, é porque você não se esforçou suficientemente, é porque você não fez suficientemente. Você pode chegar onde você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser linda, você pode ser maravilhoso, você pode ser rico, milionário. E, na verdade, em tudo há uma relação de causa e efeito, em tudo há um bônus e um ônus, vamos assim dizer. Qualquer pessoa que queira viver o tempo todo conectado às tendências, existe um preço que se paga isso.
Edna, você queria falar? Pode falar. Não, eu achei ele aqui, já coloquei lá no grupo, tá? Tá joia. E aí, Joana continua, olha só, desequipado psicologicamente, ou seja, há que haver um preparo psicológico para os enfrentamentos incessantes. E sentindo-se incapaz de acompanhar e absorver o desenvolvimento tecnológico e toda a parafernália, que é isso que a gente estava falando agora há pouco, que induzem ao consumismo rigoroso e insensato, o indivíduo de temperamento tímido perturba-se. Eu não diria que é nem o indivíduo de temperamento tímido. Eu diria que todos nós estamos nos perturbando com isso. Mas o indivíduo de temperamento tímido, ele é mais suscetível e ele começa a desistir de prosseguir. Ou se engaja na loucura generalizada, autodestruindo-se igualmente através da excitação e da insatisfação, da competitividade com os seus intervalos de fastio e amargura, buscando nos alcoólicos, no tabaco, no sexo e nas drogas os estímulos e as compensações para substituírem o cansaço e o tédio e a saturação diante do que já haja conseguido. Ou seja, é a famosa cenoura na frente do burrinho. Nunca vai chegar lá, e às vezes, quando chega a algo, não se sente satisfeito com o que tem. É uma pessoa, e isso não só os indivíduos de temperamento tímido, a gente observa isso, mas Joana aqui faz esse, vamos dizer assim, essa ênfase, né? De que, ainda que haja conseguido algo, esse algo é como que uma saturação que leva ao tédio, ao cansaço. E aí a pessoa começa a fazer uma substituição por estímulos cada vez mais intensos, no álcool, no tabaco, no sexo e nas drogas, que é o que a gente vê, esse processo vicioso que se encontra, esse círculo vicioso que alimenta, vamos dizer assim, a dependência química, a dependência nas mais várias ordens. A velocidade que assinala os acontecimentos odiernos, atuais, supera suas existências emocionais, ou seja, perde-se, né? A pessoa ela perde a resistência emocional, ela se deixa conduzir sem dar-se conta do excesso da carga psíquica, gerando o quê? Gerando um automatismo, ela se automatiza. E sem que ela consiga reservar períodos para o seu autorrefazimento, para a renovação, para o encontro consigo mesmo, e aqui Joana dá um antídoto para o automatismo. Ela diz assim, que quando a gente não se reserva períodos para o autorrefazimento, para a renovação, para o encontro consigo mesmo e uma análise tranquila das metas em desenvolvimento, para assumir uma escala de valores legítimos, a gente entra nesse círculo vicioso de automatismo. E a gente continua a consumir as horas e as forças nas buscas impostas pelo contexto social no qual nos encontramos e que não corresponde às nossas aspirações íntimas. Então, como é que a gente encontra as nossas aspirações íntimas? Tendo períodos de refazimento, de renovação e encontro conosco mesmo, fazendo uma análise tranquila das metas que nós queremos
para encontrar valores legítimos. Então, Joana, ela, ao mesmo tempo que ela apresenta o processo de adoecimento, aqui ela traz, vamos dizer assim, como se fosse o antídoto a esse processo. E ela continua. São muitos os mecanismos que levam à autodestruição, dentre os quais a fadiga pelo adquirir e poder acompanhar tudo. Estar envolvido nas armadilhas criadas pelo mercado devorador, que desencadeia inquietação, a quantidade de propostas perturbadoras pela mídia, que aturde, o excesso de ruídos por toda parte, que desorienta, e a superpoluição dos centros urbanos, que desenvolve os instintos violentos e agressivos, eliminando quase as possibilidades para aquisição da beleza, do entesouramento da paz e de ensanchas de autorrealização. Ensanchas é como se fosse ensejos, como se fossem esse termo ensanchas, ele é, na verdade, aquele pedacinho de costura que a gente deixa quando faz uma roupa para poder alargar aquela roupa. Então, quando a gente não tem mais possibilidades de aumentar o nosso processo de autorrealização, porque, na verdade, nós estamos cansados, nós estamos saturados, nós estamos completamente absorvidos pela quantidade de informações e de desejos que a gente que não correspondem a nossas aspirações íntimas. E aí, Joana, depois de colocar essa visão bastante forte e impactante, ao mesmo tempo negativa, ela nos traz vamos dizer assim, um descanso, né? Ela diz assim: a existência terrena é portadora de valiosa contribuição ética, estética, intelectual, espiritual, e não somente dos impositivos materiais e das satisfações ligeiras do ego e sem a compensação do self. O ser humano é a medida das suas aspirações e conquistas, sem o que a mediocridade o vence. Ou seja, de alguma forma, ela nos diz assim: avante, né? Avante, né? Não nos paremos só no negativo, né? Cada meta desenvolvida propicia a compensação da vitória e o estímulo para novas realizações. Quando isso não ocorre, os insucessos mal interpretados levam-no à desarmonia, da qual precedem os fatores inibidores para os tentames com a desistência do esforço e a perda da capacidade de começar. Quer dizer, quando nós temos insucesso e a gente interpreta mal os nossos insucessos, eles nos levam à desarmonia. E aí a gente se acovarda, a gente perde a iniciativa, nos leva a ficar inibidos para tentar de novo. Como que se cada tentativa que a gente fracassasse fosse um insucesso perdido, um fracasso perdido. E, na verdade, cada tentativa que não leva ao resultado que a gente espera é, na verdade, um processo de experiência. É um processo em que vai nos desenvolver
a resistência moral. É como que a criança que ela primeiro engatinha, e nem sempre ela engatinha de uma forma ligeira ou harmoniosa, mas o engatinhar do bebê fortalece a coluna para que ela possa se colocar de pé. E a gente sabe que a natureza não dá saltos. Se nós não temos maturidade para o sucesso, muitas vezes nós temos insucessos para que a gente alcance a maturidade para quando o sucesso vier. E quando a gente desiste de tentar e a gente perde a capacidade de recomeçar, a gente entra no círculo vicioso que Joana coloca lá no início, que é a falta de iniciativa e o medo. E a gente passa a encontrar na sociedade, ao invés de um apoio ao nosso desenvolvimento, a gente encontra a hostilidade, como ela coloca no primeiro parágrafo. E aí ela vai nos encaminhando para uma forma de que a gente possa exercer a nossa espiritualidade, mesmo diante de todo esse processo que a gente está vivendo hoje, essa poluição de informação, essa poluição midiática, essa quantidade de estímulos. Ela diz assim, na impossibilidade de mudar-se a vida moderna, melhor explicando, os fatores negativos que conduzem aos conflitos, desde que existem valiosos contributos para sua valorização, aquisição do seu significado, crescimento interior e progresso individual como geral, cumpre que se criem condições próprias para enfrentá-la, que se elaborem programas pessoais para a autorrealização e bem-estar, não se deixando atormentar com as imposições secundárias, desde que percam o significado que desfrutam. E aqui, Joana nos conclama para que a gente elabore programas pessoais para autorrealização e bem-estar. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do autoconhecimento. Por isso, a ABRAP trabalha tanto com esse processo de estudo, com os programas Despertar da Consciência, com os programas Integrar, e atualmente com a divulgação da ABRAP e Ações para a Saúde Mental, do programa Despertar para a Saúde Mental voltada para centros espíritas. E aí ela continua. Exercícios físicos e rítmicos, natação, caminhada, ciclismo, de acordo com a eleição de cada qual, ao lado de exercícios mentais, boa leitura, música inspiradora, conversações instrutivas, relacionamentos estimulantes, orações, meditação, ajuda ao próximo, são excelentes terapias para a redescoberta do significado existencial e da vida, aceitando sem estresse as imposições contemporâneas, decorrentes do processo da evolução científico-tecnológica. A existência enriquecida de ideais, ou seja, o físico, o mental e o espiritual, o enriquecimento de ideais, deve ser utilizada mediante os diversos recursos odiernos para transformar o tumulto em harmonia, a doença em saúde e a tendência à autodestruição em prolongamento da vida, sob a égide do amor, que a tudo deve comandar
inspirar e vencer. Face à sua presença e vitalidade, o mundo se modifica e o ser se liberta, plenificando-se. Ou seja, a mudança é aquilo que Gandhi falava, né? Sê tu a mudança que queres ver no mundo. E com essa mensagem, a gente encerra, né, a parte, vamos dizer assim, de, de leitura e compartilhamento, né, dos conteúdos do livro, né, e a gente pode trocar um pouco aqui entre nós e, e conversar sobre o que cada um, o que ficou para cada um, né, Edna? Né, Isso, Murilo? isso mesmo. Acho que eu posso interromper o compartilhamento agora, né? Ô, Andréia, você está aí, Andréia? Tô aqui sim. Ah, tá bom. Desculpa, tá? Menina, esqueci completamente de como. A Olga chegou cedo no Zoom, né? Tava aberto. E aí eu esqueci de compartilhar, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Quem que quer começar? O que ficou para cada um? Eu achei interessante ela falar é, que cumpre se cria quer dizer que cada um de nós temos que criar condições próprias para enfrentar, né, a, os desafios que a gente tem hoje em dia, né? Isso combina com a parte do evangelho que ele fala, eu já falei dela aqui, que fala lá das provas e vicissitudes da vida terrena. E ele fala que você tem que usar de inteligência para achar a saída, né? Então, quer dizer, não adianta ficar deitado em berço esplêndido. A gente não criar condições, a gente não muda de fase, né, na vida. É interessante, né? Eu gosto muito daquele livro Pensamento e Vida, e ele fala, né, que a vontade ela é o, o, a mola propulsora da ação mental. Sim, eu achei aqui, ó, é o pedacinho que fala provas voluntárias e o verdadeiro silício. Aí ele fala: as provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, e precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, e perseverar na luta e não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que combina com esse trecho que ela falou, né? Cumpre-se crie condições próprias para enfrentá-la, e se elaborem programas pessoais para a autorrealização e bem-estar. Quer dizer que também que quando a gente busca essas ações de bem-estar, é também para poder trazer leveza, né? Como se fosse reabastecer para a gente poder ter um ócio criativo e a mente poder sair fora daquela pressão e achar saída, né? E de fato, né? Se a gente não se move em alguma direção, dificilmente as coisas mudam. Sim.
E outro trecho também, agora está na fase de eleição, né? E São Paulo pegou fogo, né? Parecia eleição presidencial. E um dos candidatos pegou e falou assim: eu tô achando graça que todo mundo tá achando que eu perdi. Aí ele falou assim: eu nunca perco. Como que ele falou? Ou eu venço ou eu aprendo. Que é o que ela falou depois, né? Que assim, que se a gente ficar olhando como eu perdi, eu fracassei, eu não consegui, e deixar as frustrações invadirem a alma, que aí a depressão vem com tudo. Mas se você considera que se você está alinhado ao seu propósito, à sua missão de vida, a razão pelo qual você está se faz presente, que é para o seu autodesenvolvimento, né, que é a psicoeducação da sua alma, e que aquilo que não for alinhado ao seu propósito desse desenvolvimento que vai ser afastado, se você encara com naturalidade de que então você aprendeu, você vivenciou o seu propósito e aquilo que foi afastado você aprendeu, a vida fica insuportável, né, de ser vivida, porque são comparações irreais, né, e disfuncionais quando a gente se joga aí nessa que você falou, as redes sociais só querem o glamour em todos os sentidos da vida, né? E que esse não é o propósito do seu desenvolvimento. Não que você não possa ter, mas aqueles que têm, que geram riquezas, que geram sucesso, eles têm uma responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas, né, que dependem daquilo, ou que se influenciam por aquilo. Não é o ter pelo ter, né, mas o ter por um propósito. É, e assim, todos nós temos, vamos dizer assim, a grande parte de nós estamos, nós estamos, vamos dizer assim, imersos em algumas, em algumas, em alguns estímulos que às vezes nós não nos damos conta. Uhum. A gente não para muitas vezes para pensar até sobre coisas que a gente ouve ou sobre as necessidades que a gente tem efetivamente. Pessoas, por exemplo, que lidam o tempo todo com as mídias sociais, elas chegam a um ponto de que elas se dão conta que elas precisam parar. Hoje já existe tratamento para desintoxicar pessoas de mídias sociais. Existem pessoas, inclusive, que optaram definitivamente por não usar, não atuar em qualquer que seja a mídia social. Por que será? Também. Em mim era uma ansiedade do cão. Não pela comparação, mas pela ânsia do consumir, 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 consumir a informação, né, que não acaba nunca. Uhum. E é uma sensação falsa de que você pode ter contato com tudo. É uma sensação falsa. Você não está em contato absolutamente nem com 5% do que você recebe. Porque
humanamente impossível você estar em contato, você absorver toda a gama de informação que você recebe. E nessa sua fala, Olga, baseado no que a Andrea falou, que eu mais me chamou atenção. Eu agradeço muito a tua exposição, para mim ficou bem didático, sabe? Bem, você pegou o conteúdo e foi fazendo como se estivesse contando uma história. Foi bem gostoso de ouvir, tá? Eu compreendi muito mais. Eu já tinha lido, né? E agora com a tua explicação ficou muito claro. O que me chamou muita atenção foi essa parte onde a pessoa ainda ela não dá conta, né? Então ela acha que ela vai conseguir captar todas as informações, tudo que chega, e aí ela tem aquela sensação de frustração e aí ela desiste, né? E aí ela Sim. desiste. Então, isso me chamou bastante atenção, sabe? Agora, achei também interessante a parte onde ela sugere, né, a questão dos exercícios físicos. Eu achei muito legal ela pontuar os exercícios mentais, né? Me chamou atenção isso também, sabe? Os exercícios mentais, né, que ela cita, sabe? E a outra É, coisa, já no final, né, onde ficou muito claro, né, para mim, assim, a minha mudança, né, a minha mudança causa, sim, mudança no todo, no coletivo, que eu faço parte disso, né? Então, a importância gostei também de você dizer da importância do nosso trabalho, que é muito pequenininho em relação à humanidade toda, mas aonde a gente consegue atuar, né? Com a nossa possibilidade, a gente atua, né? Não vai atuar no mundo inteiro, mas vai atuar naquele campo celular, né, da humanidade e que vai fazer diferença, tanto em nós quanto nas pessoas né, que a gente acolhe, né? eu Achei bem. queria só. Desculpa, Ed. Não, Eu terminei. queria só acrescentar que, assim, se por um lado a gente está vivendo uma epidemia de depressão, no extremo oposto a gente está vivendo uma pandemia de ansiedade, que é, na verdade, assim, são extremos, né? A depressão, ela gera uma desistência, ela gera uma, uma não ação diante de novas tentativas, é como se eu parasse de desejar, se eu parasse de me colocar num planejamento futuro, numa busca, né, de realização futura, e a ansiedade como uma busca incessante de tentar vencer a quantidade de estímulos que chegam e que eu não dou conta nunca de ser ou de realizar, porque eu não consigo abarcar tudo isso e chega numa profusão para mim, como se eu quisesse, de alguma maneira, realizar tudo, fazer tudo e estar o tempo todo alerta para qualquer tipo de informação, para qualquer tipo de estímulo que eu receba, né? A gente tem aí como se fossem, mal comparando, né? Mas como se fossem polos. Na verdade, a gente sabe que os mecanismos no nível, na esfera psicológica não são essas, mas vamos dizer assim, vamos simplificar dessa forma, né? Então a gente vê isso, né? Uma tentativa desesperada, ao mesmo tempo que aqui eu vejo uma perda completamente de interesse, de busca, como se a, a vida não valesse mais a pena, né? A gente sabe que é uma fala muito rasa, né? Mas vamos pensar assim, de uma forma simplificada. E aí, a Jonas Ambos, ambos comportamentos
são destrutivos, né, para nós. Então, aí a Joana sempre deixa a dica para nós, né? Eu saber disso através do meu processo, né, de autoconhecimento, isso me ajuda, né? Isso Sim, me ajuda a perceber esse mundo que a gente é um fato, né? Isso é um fato. Então, perceber o mundo e como é que eu lido com este mundo, né? Eu sabendo de mim, sabendo das minhas limitações, das minhas possibilidades, estar nesse meio sem ser contaminado, assim, automaticamente, né, pelo meio, né? Eu não vejo hoje uma um outro resultado, né? Não sei, uma outra alternativa a não ser esse caminho, né, do autoconhecimento, sabe? Eu concordo com a Joana quando ela sempre Edna, fala e isso. buscar ajuda. Sim, Se a pessoa não está dando conta de sozinha, ou mesmo buscando uma prática de exercício, uma prática de meditação, uma prática de espiritualidade, ela não está dando conta sozinha, ela precisa buscar ajuda profissional. sim, isso mesmo. Murilo? E eu estava fazendo uma releitura da minha própria história de vida, né? Se no primeiro momento, e aí eu peço para vocês verem se eu entendi diante do que nós ouvimos. Se no primeiro momento, enquanto nós, jovens, ao adentrar a realidade do mundo, nós entramos em contato com as necessidades naturais e com os nossos sentimentos, emoções, né? E naquele momento, se eu chegar num momento em que eu desista, né? Eu começo a pensar que a vida não vale a pena. E no outro momento, nós estamos construindo uma estrutura da nossa psique para nos relacionarmos com o mundo que está posto e com o que nós planejamos, né, antes de encarnar. E quando você me fala das necessidades, e aí eu venho refletindo sobre uma coisa que eu tenho trabalhado bastante quando eu quero falar sobre limite. Por quê? Porque a própria pessoa que vos fala não foi muito adepto ao limite, né? Porque eu era daquela situação que você falou. Eu estou no mundo e eu posso vencer o mundo a qualquer custo, né? Desde que eu acredite que vai acontecer do jeito que eu quero. E aí chega um momento que você descobre que não é assim. Você está imerso nas leis naturais e que o livre-arbítrio tem limite de acordo com as suas capacidades psíquicas, emocionais, né? E estrutura psicológica para dar conta do que está na sua frente. Mas se você entender, como o Jonas disse, se você entender que é um processo de aprendizado, não é um processo de alguém quer que você sofra, eu mereço sofrer. Não, é consequência natural, né? Se eu plantei, eu vou colher. Se eu não plantei, eu não vou colher. Só que, como diz José Herculano Pires, é uma existência única. Eu só desço na carne, passo por essa escola, né? Que é para uns é escola, para outros é prisão, para outros é hospital, né? E aí eu desci aqui, recebi esse uniforme, e um dia eu vou deixar e fazer essa passagem, né? Voltar para a verdadeira vida. E aí, assim, vítima de falsas necessidades e de fugas. Então, assim, o quanto nós temos, né, na mídia social, na vida hoje, situações apelativas que nos enganam, porque quando sacia um prazer de uma frustração outra, eu me coloco num processo de anestesia, seja pelo álcool, pela sexolatria, e por aí vai, né? Pelo consumismo, né? Todas e atinge aquele ponto de recompensa, né? E que gera hormônios de felicidade, de bem-estar. Mas em si não é um fato verdadeiro, porque é um processo que vai anestesiar temporariamente.
A sociedade do cansaço. Como podemos ser, né? E usar esse livre-arbítrio se nós ainda estamos tentando conquistar o limite, né? Porque muitos de nós hoje, perante a sociedade, quantas horas eu posso trabalhar? Todas que eu quiser? Tá, e o descanso, né? E o antídoto? Porque senão vira obsessão pelo sucesso, pela paixão, pelos corpos, né? Pelo dinheiro. Até aqui eu trouxe assim, lá na questão 908, que fala sobre a paixão, né? Do Livro dos Espíritos. Então, a paixão é uma necessidade natural, o sentimento também. Agora, o excesso, o desequilíbrio ocorre quando eu preciso e crio necessidades que são prejudiciais, né? E aí eu me desequilibro totalmente. E eu deixo de viver o propósito, né? Então, assim, vítima de falsas necessidades. Quantos de nós hoje somos, né, bonequinhos, marionetes na mão do sistema, né? É isso que ficou para mim, essa reflexão. Na verdade, se a gente vive irrefletidamente, né, no automatismo, como Joana nos coloca, a gente, na verdade, passa sim, né? Passa batido. Não é? Aí, de repente, deixa o pijama, né? O invólucro, né? A casca do bombom, né? E chega lá em cima e fala, uai, e agora? Já foi, essa já foi. Essa Mas já já, foi. né? É mais ou menos como quando a gente entra no automatismo dos dias, né? Passam-se semanas, passam-se dias, semanas, meses, passa o ano e a gente fala assim: nossa, mas passou tão rápido, né? Por que passou rápido? Por que às vezes a gente viaja 2, 3 dias para algum lugar e entra em contato com pessoas e conversa e visita lugares diferentes, ou às vezes fica em contato com a família ali, parece que você viajou, nossa, parece que está longe de casa faz 10 dias, e às vezes foi um final de semana. Então a gente se dá conta que, no mais, a gente está em automatismo. Né? Aquela levanta, toma café, vai para o trabalho, volta, mas que de fato é vida, né? Que de fato é vida, né? Hoje eu tive um dia intenso, porque o estudo, né? Então eu tive um dia super intenso. E aí a gente é chamado para isso, né? Quando a gente está estudando, quando a gente está em contato com conhecimento, a gente está mais atento, né? A nós e aquilo que a gente busca, né? Efetivamente. Que é como Joana coloca nos últimos parágrafos, né? Atividade física não tem jeito de você fazer uma caminhada, uma pedalada, uma coisa que não tem jeito de você fazer no automatismo. Se você faz no automatismo, também não tá bom, né? Não, você se machuca. Você se lasca, é isso mesmo. E na vida também é assim, né, André? Se a gente faz outras coisas no automatismo, a gente também se machuca, porque a gente estraga relações, a gente não se dá conta da nossa saúde, muitas vezes come errado, muitas vezes não come,
come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos, né? O automatismo, na verdade, nos machuca. É verdade, você foi muito sábia em falar isso. Mas eu lembrei é do exercício, quando você faz a musculação e fica lá, puxa, 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 e não, parece, não põe consciência do que você está fazendo, você machuca o corpo. Verdade. Né, Murilo? É, por, por consciência no que E é muito. minha mãe tinha uma frase, atualmente está muito em voga essa coisa de o presente, né? Estar no presente, né? Estar no aqui e agora, né? Minha mãe tinha uma frase maravilhosa para isso. Ela dizia assim, quando a gente não estava no presente, ela dizia assim: a pessoa não está no que está. Nossa, Não, sabedoria tá no que. pura, né? A pessoa não está no que está. Hum, Sabedoria pura. Né? Quanto do nosso dia a gente não está no que está, né? Uhum, A gente ou está na ansiedade do futuro ou na no processo punitivo do passado, né? passado. É Mas isso, é isso, meus amigos. filha. Muito bom. Muito bom Obrigada mesmo. pela troca. E é gostoso, né, Olga? Porque quando a gente se debruça, né, para poder fazer preparar o material para todos, né? E eu costumo dizer, sabe, que eu é que aprendo mais, né? Porque a gente tem que, né, detalhar, olhar, de repente fazer uma consulta fora do texto, né, para poder enriquecer, e aí enriquecer o nosso aprendizado, inclusive, né? É É, verdade, é é verdade. muito bom. Mas então tá, eu vou parar a gravação, acho que estamos satisfeitos, né? Muito obrigada, viu, Olga? Eu gostei bastante. Obrigada a vocês. Beijo para todos.